Soube também que está tendo o Jogo do Brasil agora, né? Tem uns santinhos que eu acho que não vieram por causa do Jogo do Brasil, viu? Que Jesus não volte no dia do Jogo do Brasil, porque senão só Jesus. Brincadeira, viu, querido? Agora tem Copa do Mundo, tem eleição, esse ano é só Deus. Juízes 6:1, todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Verso de número 11, vá comigo agora, você está no 4, vai lá no verso 11, do capítulo 6, que diz assim: então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Até aqui. Senhor, obrigado por essa noite. Já estivemos aqui pela manhã te adorando, te servindo, sendo ministrados pela tua palavra, e assim fazemos agora uma porção da tua igreja nessa noite, Pai. Eu oro pedindo ao Senhor que fale com a tua igreja, fale com cada um de nós, Pai, que o Senhor traga a cada um de nós alimento do céu. Abra, Senhor, o nosso coração, e, Senhor, que a tua palavra possa entrar em nossa vida e transformar a cada um de nós nessa noite. Saiamos daqui alimentados pelo Senhor, que o teu Espírito Santo fale a cada um dos teus filhos, aquele que está aqui presente, aquele que me acompanha agora, aonde esse homem, aonde essa mulher está, que o teu Espírito Santo fale com cada um, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, eu quero ministrar nessa noite o mesmo tema que eu ministrei no culto da manhã, porém eu quero usar uma mensagem diferente, um personagem diferente, um texto diferente. Hoje pela manhã eu ministrei sobre o tema, o chamado de Deus e as minhas desculpas. O chamado de Deus e as minhas desculpas. É o mesmo tema que eu fui ministrado de manhã, porém de manhã eu ministrei sobre a vida de Moisés, e agora eu quero ministrar sobre a vida de um homem chamado Gideão. Nós pudemos agora, semana passada, estudar sobre o livro de Juízes, no nosso curso bíblico, na nossa escola de discípulos, na quinta-feira, e o Senhor falou muito ao meu coração sobre a vida de Gideão, assim como falou sobre a vida de Moisés. A palavra de Deus diz que Deus chega em Moisés em meio a uma sarça ardente e diz: olha, eu tenho ouvido o gemido do meu povo, tenho visto a aflição do meu povo, e quero tirar o meu povo dessa escravidão e levá-los para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E Deus chama Moisés para ser o líder do povo, para conduzir em média 3 milhões de pessoas para uma terra prometida. Então, diante desse chamado de Deus, Moisés dá muitas desculpas
desculpas por causa de onde ele veio, desculpa por causa das suas incapacidades, desculpa por causa das suas limitações, desculpa com medo do que os outros iriam pensar. Moisés dá desculpas. E agora eu quero nessa noite falar sobre a vida de um homem chamado Gideão. Gideão também foi um homem levantado por Deus. O povo aqui estava sofrendo, o povo de Israel estava sofrendo, então Deus também chega nesse homem com uma proposta dizendo: eu quero levantar você para liderar o meu povo, para libertar o meu povo da mão dos midianitas. Eu quero que você conduza o meu povo, eu quero que você liberte o meu povo. Aqui na época dos juízes, nós aprendemos aqui na escola de discípulos que Deus levantava juízes para liderar o povo, para conduzir o povo. Então, quando um juiz morria, o povo ficava perdido, o povo se perdia em idolatria, se vivia sem direção. E quando Deus levantava um juiz, novamente Deus dava direção ao juiz, e o juiz dava direção ao povo. Eu quero dizer a você, todos nós recebemos um dom de Deus. Todos nós recebemos um chamado, uma vocação, algo que Deus quer cumprir através da minha vida e através da sua vida, amém? Agora eu quero dizer a você, nenhum de nós nasceu pronto para cumprir a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nenhum de nós nasceu pronto para executar tudo aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida. Embora exista um ditado, que talvez você pergunte para uma pessoa assim: e aí, está pronto? E a pessoa responde assim: olha, eu já nasci pronto. Você conhece alguém que responde assim? E aí, Mirelle, você está pronta? Eu já nasci pronta. É a personalidade do Romário. Quem conheceu o Romário? Aquele baixinho, 1,5 m de altura, mas que dentro da área o bichinho dava trabalho. Quem conhece? Romário. O tal do Cristiano Ronaldo. Pessoas com uma personalidade que, se você pergunta para ele: ó, você está pronto? Ele já diz assim: olha, eu nasci pronto. Mas eu quero dizer a você, Deus tem algo para realizar através da nossa vida, e apesar dos nossos dons, apesar dos nossos talentos, apesar das suas qualidades, das suas características, nós olhamos para a nossa vida e vemos que muitas vezes falta em nós algo para cumprir aquilo que Deus tem a realizar na nossa vida. Quando nós olhamos para pessoas bem-sucedidas na vida, quando nós olhamos para pessoas com bons resultados, pessoas que já tiveram uma boa caminhada e construíram um legado, uma história, talvez um homem que seja um exemplo de família, uma mulher, um exemplo de mãe, alguém com um exemplo de empresa, um pastor com um exemplo de ministério, com um exemplo de igreja, alguém que você olha e se torna uma referência na sua vida. E você então olha para os bons resultados dessa pessoa, e talvez você imagina como que essa pessoa é inteligente, como que ela é capaz, como que ela é boa, mas você não sabe o quanto custou para essa pessoa chegar onde chegou. O quanto talvez essa pessoa teve que abrir mão de coisas, o quanto que ela teve que melhorar, se aprimorar, estudar, se capacitar, o quantas vezes nós falhamos para conseguir conquistar aquilo que talvez hoje você tem, para chegar no resultado desejado. Então o meu desejo é que você saia daqui nessa noite entendendo algumas coisas, como por exemplo, Deus tem um chamado para você em uma determinada área, que para que você cumpra algo na sua vida familiar, para que você cumpra algo no seu casamento, para que você cumpra algo como pai, como mãe, quem sabe como patrão, quem sabe como funcionário, quem sabe como pastor, quem sabe como líder de algo. Todos nós precisamos ter a consciência que há um dom de Deus depositado sobre a nossa vida, e que Deus, por exemplo, muitas vezes nos chama para viver algo. Quem conhece, por exemplo, a história de Jonas, aquele que Deus o chama para ir para um determinado lugar, e ele foge da vontade de Deus. Então nós entendemos que Deus tem uma vontade. Aqui na minha Bíblia, eu estou usando a Bíblia do Russell Shedd, e no título da minha Bíblia, versão ARA, diz assim: o chamamento de Gideão. Deus nos chama a viver algumas coisas, e a questão é, qual é a resposta que nós damos à vontade de Deus para a nossa vida?
Todos nós aqui em algum momento da vida já demos desculpa. Quer ver, deixa eu te perguntar uma coisa, não me responde por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que está aquela dieta que você começou? Sabe aquela dieta que você falou assim, ó, esse ano eu vou emagrecer 5 quilos, vou emagrecer 10 quilos. Esse ano eu vou fazer uma faculdade. Esse ano eu vou ler 12 livros. Esse ano eu vou ler 1 livro por semana. Esse ano eu vou fazer um curso. Esse ano eu vou aprender a tocar violão. Esse ano eu vou aprender a tocar bateria. Esse ano eu vou fazer determinada coisa. E quando alguém te pergunta, e aí, como é que está? Você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer? E aí muitas vezes a resposta começa assim, ó, então, sabe o que é? Então, é que aconteceu algo no meio do caminho. Muitas das vezes situações acontecem no meio do caminho, e aí então nós damos desculpa. Pastor, o que é desculpa? Desculpa é uma justificativa apresentada para explicar, amenizar ou evitar a responsabilidade por uma ação, obrigação ou falha. O que é desculpa? A igreja está presente? Desculpa é uma justificativa apresentada para explicar. Pastor, sabe o que é? Eu estava de dieta, mas eu tive um aniversário ontem, pastor, tinha um bolo de chocolate, eu acabei comendo. Pastor, sabe o que é? Eu comecei a fazer aquela aula que eu falei que eu ia fazer, eu comecei aquele curso, mas teve um imprevisto no meio do caminho, e eu tive que parar. Pastor, eu fiz um compromisso, eu vou parar, eu vou chegar em casa, não vou ficar mexendo no celular. Sabe assim, a pessoa que deita, fica 2 horas mexendo no celular, aqui não tem ninguém, mas assim, a pessoa fica lá rolando no celular, e aí você faz um compromisso, eu vou chegar em casa, eu vou dormir cedo, eu vou acordar cedo, eu vou ler a palavra do Senhor, eu vou ter o meu devocional, eu vou fazer um exercício físico, eu vou fazer algo, e aí eu vou. E aí você falou, eu vou. E agora você diz assim, pastor, sabe o que é? Aconteceu um negócio no meio do caminho. Isso é a nossa desculpa, é a nossa justificativa para explicar, amenizar ou evitar a responsabilidade por uma ação, uma obrigação ou uma falha. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero ministrar nessa noite sobre o tema, o chamado de Deus e as minhas desculpas. Eu quero dizer a você que Deus tem algo para cumprir na sua vida, e que muitas vezes, nós até entendemos, mas nós damos desculpas. Nós usamos aí alguns argumentos para dizer, não Senhor, sabe o que é? Espera aí, vamos ver, deixa eu tentar fazer desse jeito, ou então eu não vou por causa disso. Nós saímos daqui hoje pela manhã meio constrangidos. Vimos sobre a vida de Moisés. Nós vamos nessa terça-feira, nós vamos estudar a palavra do culto da manhã. Então você que perdeu de manhã, você pode acompanhar online, ou na terça-feira você pode participar de um grupo de relacionamento e estudar essa palavra. Nós vemos o tanto que Deus depositou sobre a vida de Moisés, mas o tanto que Moisés insistiu dizendo, Senhor, eu não, Senhor, envia outro, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, o que vão pensar de mim, Senhor? Então eu quero ministrar nessa noite, e o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é, como Deus nos vê. Eu sei que vocês amam que eu faça isso, então por favor, para te agradar, vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, ó, como Deus nos vê? Como Deus te vê? Como Deus te vê? Ô Gerson, como que Deus te vê, Vaso? Ô Lucas, como que Deus te vê? Se fosse para definir em uma palavra a forma como Deus te vê, qual você acha que seria a palavra? Como você acha que talvez Deus chegaria em você e te chamaria de que nome? Você tem apelido? Alguém aqui tem apelido? Eu não sou muito a favor de apelido. Quando um velho homem, a gente chamava as pessoas muito por apelido. Eu tinha um apelido muito bom, né? Meu irmão, eu vi esses dias, né? Eu tenho um irmão por pai de pai, e aí esses dias a gente estava junto, eu levei ele para comer algo, e o bichinho estava igual eu, cara fechada, mão no bolso, assim. Eu falei, Bianca, olha isso, parece comigo quando eu era criança. Quando eu era criança eu tinha a cara fechada, e aí eu sempre fui meio introvertido, mais que hoje eu sou pastor, eu venço essa minha característica, mas eu sempre fui introvertido.
E aí então alguém vinha fazer uma gracinha comigo, e eu não dava muita risadinha, não fazia muita graça, até que teve um santo que começou a me chamar de Giló. Por quê? Porque Giló é amargo. E aí ele pegou e viu esse menino aí, essa cara fechada, novo, bem pequenininho. E aí ele pegou e me chamou, parece um Giló. Aí o que acontece? Quando alguém te chama pelo nome e você não gosta, vira um apelido. Eu não gostei, fiquei bravo com ele. Aí chegou um amigo meu e falou assim: chega na escola e fala para todo mundo, chama ele de Giló. Aí pegou. Quando eu tenho um abençoado que eu conheço do passado, quando eu era criança, de vez em quando eu estou na rua, ele grita, o santo grita na rua: ô Giló, eu abençoo a vida dele, vai na paz, ô abençoado. Ele não me conhece pelo nome de Renan, ele me conhece pelo nome de Giló. Eu quero dizer, você não me chama de Giló não, viu? Eu quero dizer a você, Deus não te chama por apelido, Deus te chama pelo seu nome. Deus não te chama pelo seu passado, Deus te chama pelo seu nome. E eu te faço uma pergunta: como Deus te vê? Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz, a partir do verso 1 até o 4, nós acabamos de ler, que Israel havia pecado e Deus os entregou por 7 anos na mão dos inimigos. Deus entregou, dizendo assim: olha, por causa do seu pecado, agora vocês vão sofrer as consequências, porque o povo caiu em idolatria. Deus dizia a eles: parem com isso, e a todo momento eles paravam de adorar a Deus, se relacionavam com outros povos, com outros deuses, e agora Deus então traz a eles essa culpa, dizendo: por 7 anos, eu vou entregar vocês nas mãos dos midianitas. E o que começou a acontecer? Do verso 1 até o verso 4, o texto está dizendo que os midianitas se levantavam contra Israel. Até quando Israel plantava as suas plantações, os midianitas vinham e saqueavam toda a comida. E quando eles não saqueavam, e quando eles não destruíam, eles saqueavam. Eles acabavam com tudo, a forma que o povo estava já perecendo e passando fome. Então Israel estava vivendo um tempo de perseguição, um tempo de fome, um tempo de sofrimento, um tempo de esconderijo. Aqui o texto vai dizer, nos próximos versos, que Gideão estava escondido. O povo começou a se esconder em cavernas, em montanhas, viviam escondidos. Olha só o que está acontecendo, olha só a realidade de Israel. Então o que é que Deus faz agora? Deus chama um homem chamado Gideão. Deus chega nele, assim como ele chegou em Moisés, dizendo: eu chamo você para libertar o meu povo. Agora o que acontece é, quando Deus chama Gideão, o que ele está fazendo? O que Gideão está fazendo? Malhando o trigo. E como que se malhava o trigo? Em um lugar aberto. Se espalhava ali o trigo, pegava-se as varas, então ali trabalhava o trigo, malhava o trigo, e normalmente era um lugar aberto, aí o vento levava ali aquilo que precisava, enfim, se malhava o trigo em um lugar aberto. A questão é, aonde Gideão está malhando o trigo? E o que é o lagar? Um lugar de prensar uvas. Não era um lugar aberto. Talvez esqueci de enviar a foto para a comunicação projetar aqui. O lagar era um lugar aberto, e era como se fosse um buraco ali. Eles pisoteavam as uvas, tinha um buraquinho onde saía ali o líquido. Não era o lugar apropriado para se malhar o trigo. E o texto vai nos dizer, nós lemos a partir do verso 11, que quando Deus chega em Gideão e o vai chamar, o texto diz que ele está escondido, malhando o trigo. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso para que aquilo que ele estava trabalhando, aquilo que ele estava produzindo, não fosse roubado, não fosse saqueado. Olha comigo, por favor, o verso de número 11. O texto diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o que ele estava fazendo, pastor? Ele estava escondido. Ele estava fazendo isso para ninguém pegar.
Ele estava com medo. Se você chegasse agora, num momento desse, e visse Gideão fazendo isso, e fosse colocar um nome dele, nele, o que você colocaria? Talvez você diria: ô medroso, o que você está fazendo aí? Ô Gideão, você não crê que Deus vai cuidar de você? Você não crê que Deus vai te dar livramento? Você não crê que Deus vai te abençoar? Você não crê que nenhum mal chegará à tua tenda? Você não crê que Deus é contigo? Não precisa fazer isso não. No mínimo você não falaria nada. Mas a questão agora é como que Deus chega até Gideão. Olha comigo por favor o verso de número 12, que diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Repita assim comigo por favor: o Senhor é contigo, homem valente. Isso aqui me chama muita atenção. O anjo do Senhor chega nesse homem com medo, escondido, fugindo do povo, e o anjo chega dizendo: Gideão, eu vim para dizer a você, o Senhor é contigo, homem valente. Preste atenção em duas coisas que eu quero falar a você. Primeiro, Deus enxerga em você características que você não consegue ver. Amém? Deus enxerga em você características que você não consegue ver. O primeiro ponto eu trabalhei com você é como você se vê. Se fosse para colocar um nome sobre você, talvez o que você colocaria? Qual palavra te definiria? Quando o anjo chega a Gideão, ele diz duas coisas. Primeiro, Deus é contigo. Segundo, homem valente. Deus vê em mim, Deus vê em você características que eu não consigo ver. Muitas vezes nós vemos em nós apenas defeitos, apenas limitações, mas Deus vê além. Segunda coisa que nós podemos aprender neste versículo: Deus já te chama pelo que Ele vai cumprir em sua vida, mesmo que você não veja. Deus já te chama, Deus dizendo assim a Gideão: olha, eu sou contigo, homem valente. Porque a valentia, a coragem de Gideão não estava nesse momento da sua vida, estava naquilo que Deus ainda ia cumprir sobre a sua vida, sobre a história de Israel. Então por favor preste atenção. Talvez você está vivendo um momento difícil da sua vida, talvez você está vivendo um momento de dor, um momento de tristeza. A palavra de Deus diz que tudo tem um tempo determinado. Há tempo de plantar e tempo de colher, há tempo de rir e tempo de chorar, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tudo tem um tempo. Tempo de festas, tempo de falar e tempo de ficar em silêncio. Gideão estava vivendo um tempo difícil, mas preste atenção, o texto diz que vai ser 7 anos. Havia 7 anos que o povo estava entregue nas mãos do inimigo, mas Deus já sabia o tempo, Deus já sabia o que faria depois desse tempo, e Deus já sabia com quem faria, o que faria através da vida de Gideão. Eu quero dizer a você, o dia mau, o dia da dor, o dia da tristeza: pastor, mas olha, eu estou cansado, pastor, eu estou vivendo dias difíceis. Eu quero dizer a você, queridos, a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há um tempo de choro, há um tempo de tristeza, há um tempo de dificuldade, mas saiba e fique firme no Senhor, porque esse tempo vai passar. Então, se fosse para definir você com uma palavra, saia daqui com isso no seu coração. Um dia eu li um livro sobre psicologia, e aí estava dizendo ali que escreva algumas palavras sobre você, como você se vê, quais são suas características, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Isso nos ajuda, porque quando nós olhamos para os nossos defeitos, nos ajuda a melhorar. Quando você olha para as suas qualidades, te ajuda a potencializar, e você também não deixar que ninguém coloque nome em você daquilo que você não é. Amém, queridos? Agora eu quero trabalhar com você o segundo ponto, que é a primeira desculpa de Gideão. Então o tema é o chamado de Deus e as desculpas, e as minhas desculpas, né?
o chamado de Deus e as minhas desculpas, e eu quero agora trabalhar com você o segundo ponto, que é a primeira desculpa de Gideão. Que a primeira desculpa de Gideão é a autocomiseração. Repita assim comigo, olha, a autocomiseração. Olha comigo, por favor, o verso de número 13, que diz assim: quando o anjo chega dizendo, o Senhor é contigo, homem valente, no verso 13, então, diz assim: respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, preste atenção nisso, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. A resposta de Gideão ao anjo: se o Senhor é conosco, então, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Por que o Senhor nos abandonou? Olha o que Gideão disse: por que o Senhor nos abandonou? Amados, tem pessoas que infelizmente no tempo da dificuldade, ela se afasta de Deus, e ela culpa a Deus pelos seus momentos difíceis, achando que por sermos crentes, por termos a Deus como Senhor da nossa vida, nós temos que ser imune ao dia mau, temos que ser imune à dificuldade. Preste atenção que Gideão não refletiu que o povo estava sofrendo a consequência do seu próprio pecado. No verso 1, o texto está dizendo, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Por quê? Olha o verso 1 comigo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Então Gideão não refletiu dizendo, olha, eu pequei, eu errei, o meu povo pecou, e agora nós estamos colhendo o fruto do nosso próprio pecado. Não, ele vira para um anjo e diz, por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas? Se o Senhor é conosco, se o Senhor é o Deus que abriu o mar, se o Senhor é o Deus dos nossos pais, que fez milagre na nossa vida, por que o Senhor nos abandonou? Eu quero refletir com você. Em algum momento da sua vida você já se questionou, Senhor, parece que o Senhor me abandonou. Senhor, parece que o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Senhor, parece que o Senhor não se importa. Eu não quero aqui menosprezar a sua dor, porque eu entendo que há momentos da vida, queridos, que tem coisas que são normal. O pneu do carro fura, normal. O motor fundiu, você não colocou óleo, fundiu o motor, normal. Ah, pastor, mas justo agora que eu não estava preparado. Querido, quando que você se prepara para fundir o motor do carro? Alguém se prepara para isso? Olha, agora eu estou pronto, pode fundir que eu estou preparado. Não, você nunca se prepara. Você pode estar com dinheiro na poupança, você pode estar bem estocado financeiramente. Fundir o motor, você vai dizer, nossa, justo agora. A gente nunca está esperando esse dia, não é verdade? Mas ele faz parte da vida. Agora, apesar dessas coisas mais simples, tem momentos na vida que a coisa aperta. Eu fico imaginando a vida da nossa irmã Vivian, uma mulher totalmente saudável, morava aqui em Rio Preto conosco, decidiu mudar para outro estado, levou a sua empresa. Na época do Covid, o Senhor permitiu que ela ficasse doente, ficasse entubada. Pudemos ir visitá-la, 1.300 quilômetros daqui. Ficamos alguns dias lá, uma situação difícil no hospital, não sabemos se foi erro médico, não quero entrar no assunto, mas o Senhor permitiu. Uma pessoa totalmente saudável, uma pessoa que, pensa uma pessoa que corria isso aqui, ó, fazia de tudo. Aqui não, que era na época do Gonzaga, fazia de tudo. Servia, trabalhava, o bichinho era um... Prove ao Senhor fazer com que ela perdesse a visão, perdesse movimentos do seu corpo. Hoje depende de pessoas para ir para baixo e para cima, uma pessoa totalmente independente. E ainda teve muitas outras percas na sua vida. E parece muitas vezes que Deus abandonou. Muitas vezes nós questionamos a Deus, Senhor, por que o Senhor permite algumas coisas? Por que o Senhor nos permite passar por algumas coisas? Mas eu quero dizer a você, queridos, Deus não perde o controle da nossa vida, amém? Às vezes Deus fica em silêncio, às vezes parece que Ele te esqueceu,
A palavra de Deus diz que ele dá um sonho a José, José conta o sonho aos seus irmãos, e os seus irmãos o vendem. Ele é vendido pelos próprios irmãos, pela própria família, levado como escravo. Ele vai para a casa de um homem, a esposa do homem dá em cima dele, arranca a roupa dele, ele é levado preso, e ali a palavra diz, Deus o esqueceu na prisão por 2 anos. Repite assim comigo: Deus esqueceu José na prisão por 2 anos. Tempo difícil. E ele começou a revelar sonhos ali, e ele dizia, olha, quando você sair daqui, fala de mim. Mas o Senhor o deixou ali por um tempo. Eu quero dizer a você, queridos, há momentos na nossa vida que nós vemos momentos assim, momentos de solidão, momentos de solitude. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas eu quero dizer a você, fique firme no Senhor, tome cuidado em não murmurar, tome cuidado em não desistir, tome cuidado com a autocomiseração. Pastor, me explica o que é autocomiseração. A autocomiseração é o tipo de pessoa que sempre se coloca como vítima. É sempre a pessoa que se coloca como coitado, eu sou o maior sofredor, parece que tudo comigo dá errado, ninguém entende, pastor, o que eu estou passando. Já ouviu pessoa que diz assim, olha, parece que tudo comigo é mais difícil? Eu quero convidar você a dar uma voltinha no hospital de base. Eu convido você a dar uma volta pelo hospital da criança e maternidade. Convido você a dar uma voltinha por um dos asilos da nossa cidade. E você vai perceber que a nossa vida está melhor do que nós imaginamos. A palavra de Deus diz que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí nós não teremos mais que chorar. Então só vai acabar as lutas e as tribulações da nossa vida quando o Senhor voltar para nos buscar e nós viveremos eternamente com Ele. Lá sim, queridos, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, mas até lá, entenda, isso faz parte da vida. Mas apesar de tudo isso, apesar de as dificuldades, eu não estou aqui menosprezando a sua dor. Eu não estou aqui menosprezando o dia mau, a solidão, porque tem momentos, querido, que a gente está, olha, está tudo bem, você está alegre, está feliz, de repente você acorda meio borocrochô, já ouviu essa expressão? Você acorda meio assim, meio desanimado, meio abatido, e a sua alma parece que está inquieta, e está tudo bem, mas parece que você não está bem consigo mesmo. Isso são fases da vida. Então nós vamos entender que tudo isso passa, todos nós passamos por provações. Se eu perguntar aqui, tem gente que no momento está vivendo uma vida financeira próspera, sendo abençoado, feliz, mas tem gente que está falando, pastor, eu estou passando um aperto, pastor, eu estou latindo para economizar o cachorro. Quem já ouviu essa expressão? Estou latindo para economizar o cachorro. De vez em quando, a coisa está difícil, pastor, vendo uma dificuldade familiar, marido, a esposa, os filhos, vivendo uma luta na área da saúde, quem sabe vivendo luto, a perca de alguém querido, um ente querido, quem sabe uma tragédia, sabe quando o telefone toca e você recebe uma ligação da morte de alguém, da perca de alguém, queridos, situações da vida. Agora, sabe o que me chama a atenção com tudo isso? Qual foi o homem que Deus chamou? Gideão. Aonde Gideão estava? Malhando trigo no lagar. E Deus disse para ele, eu sou contigo, homem valente. E ele responde, se o Senhor é comigo, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo tudo isso? Agora olha o verso 14. Então diz assim, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Sabe o que me chama a atenção, assim como no texto da manhã? Quando Deus chama Moisés, Moisés questiona a Deus, mas quem sou eu para libertar esse povo? Quem sou eu para liderar esse povo? Deus não responde quem Ele é, Deus responde dizendo assim, olha, o que importa é que eu sou contigo. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, não importa quem você é, importa que o Senhor é contigo. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o texto diz assim, Deus diz assim então para Gideão, vai nessa tua força.
Talvez no momento que você está vivendo, você fala assim: pastor, do jeito que eu estou, eu não vou muito longe. Do jeito que eu estou, pelo amor de Deus. Mas Gideão, essa palavra não veio como quando Deus chama Josué, dizendo assim: olha, Moisés, o meu servo, morreu, agora dispõe-te, põe-te em pé, seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. Não, a palavra de Gideão foi diferente. Deus chama Gideão dizendo assim: olha, é desse jeitinho que você está mesmo, vai nessa tua força, porque desse teu jeito, nessa tua fraqueza, nesse momento da vida que você está vivendo, mesmo que você não se sinta forte, é desse jeito que eu vou usar você. Preste atenção no que eu quero dizer a você. A única coisa que você não pode fazer nesse momento é parar, é desistir. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo desanimado, Deus quer usar a sua vida, Deus quer enviar você, Deus quer abençoar você, Deus quer levar você para um novo tempo. Pastor, mas está acontecendo coisa na minha vida que eu não estou entendendo. Queridos, eu vivi isso esse ano. Situações acontecendo e eu orando com a minha esposa, dizendo para ela, direcionando: olha, nós estamos vivendo esse momento na nossa vida. De repente situações começam a acontecer. Aí você entende: não sou eu quero dizer a você, não tem a ver com você. Pastor, eu estou cansado, pastor, eu estou desanimado, pastor, eu estou com medo. Mas preste atenção, vai nessa tua força, não pare, porque Deus é contigo. Tantas pessoas dentro de Israel, e Deus poderia ter chamado alguém menos cansado, Deus poderia ter chamado alguém mais preparado, ou Deus poderia ter chamado Gideão e dizendo: ó, levanta, filho, vamos, sai desse lagar, para de se esconder, eu vou te dar livramento, eu vou te fortalecer, eu vou te abençoar. Não foi isso. Essa palavra para você nessa noite é: não pare, vai nessa tua força. Amém? Está presente, queridos? Terceiro ponto, é a segunda desculpa de Gideão. E a segunda desculpa é a desculpa da inadequação. A desculpa da inadequação. Olha comigo, por favor, o verso de número 15, que diz assim, verso de número 15, pega a sua Bíblia. O texto diz assim: e ele disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Quem ouviu a palavra de manhã, quem conhece a vida de Moisés, vai perceber que a vida deles, a resposta deles é bem parecida. Nós vemos aqui uma palavra de autocomiseração, dizendo: ai, Senhor, como que eu vou libertar esse povo? Como que eu vou livrar Israel da mão desse povo? Eu, Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor dentro da casa do meu pai. Eu sou como Davi. De todos os irmãos que Davi tinha, Davi era o menor, era o pastorzinho de ovelhas. Quando o Jessé vai até a casa ungir o novo rei de Israel, ele passa por todos, e o único que não imaginavam que era Davi. Eu quero dizer a você, querido, Deus poderia ter levantado pessoas mais capacitadas, pessoas mais fortes, pessoas melhores do que eu e você, mas eu quero dizer a você essa palavra de Deus para pessoas aqui, nesse momento da tua vida. O lugar de onde você veio, a sua história, a sua família, o seu passado não define o que Deus pode fazer na sua vida. Amém? A sua história, o seu passado não pode definir o seu futuro. Por quê? Porque no verso 16 diz assim, olha: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Deus estava dizendo mais uma vez: não tem a ver com você, a questão é: eu sou contigo. Fala para a pessoa que está ao teu lado, só para tirar o som dele, tirar o som dela, fala assim, ó: Deus é contigo. Deus é contigo. Eu quero chamar o louvor, por favor. Eu convido você a ir comigo lá no capítulo 7, o próximo capítulo, e ler comigo a partir do verso de número 1. Capítulo 7, verso 1,
O texto diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do monteiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Preste atenção nisso. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Verso 4: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. Deus então mostra para Gideão o tamanho dos seus adversários. Gideão pede alguns sinais a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor está falando comigo, me mostra. Deus dá alguns sinais a Gideão, e Deus diz assim: olha, vai lá, pode espiar a terra, pode ver o tanto de inimigos que vocês têm. E o texto mostra que quando Gideão olha, os inimigos eram tamanhos que enchiam a terra, eles não poderiam contá-los. Gideão olha para o tamanho daquela quantidade, e aí Deus vai fazer algo aqui agora. O texto diz que o tamanho dos guerreiros, a quantidade de guerreiros do lado do povo de Deus, eram quantos? 32.000 homens. 32.000. Só que qual foi a palavra de Deus no verso de número 2, capítulo 7, verso 2? Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu os entregar. Preste atenção, amados. A bênção de Deus sobre a sua vida, a porta que Deus abre, aquilo que se realiza, as realizações, as conquistas que você tem, não é com a minha força, não é com a sua força, é o Senhor quem põe nas suas mãos. Deus está dizendo: olha, vocês estão em muitos, para eu entregar esse povo nas tuas mãos. Dizendo assim: olha, se eu fizer isso, se vocês forem em todos esses, o povo de Israel vai achar que foi eles quem venceram. Então nós vamos fazer o seguinte: tira um pouco desse povo. Vocês estão em 32.000, faz o seguinte: os medrosos e os tímidos, não levanta a mão agora. Quem é que é medroso? Não levanta a mão. Quem é que é tímido? Pastor, o que é ser tímido? Eu sou introvertido, querido, eu sou tímido. Dependendo do que falar para mim, eu sou tímido. Tem gente que chega, já viu aquela pessoa? Onde ela chega, ela põe fogo. Pessoa extrovertida. Eu sou tímido. Mas a timidez aqui não está falando dessa personalidade apenas, está falando daquele que é parado. É quando a minha personalidade me faz parar, não avançar, não viver o que Deus tem para a minha vida. E aí, graças a Deus, eu sei que eu não sou. Mas Deus então faz uma proposta: quem for medroso e quem for tímido, pode sair fora. Ele estava em 32.000. Quando Gideão fala isso para o povo, sabe quantos vão embora? 22.000 medrosos e tímidos. Fica quanto? 10.000. E aí Deus fala ainda assim: ó, tem gente demais. O problema é que o exército inimigo era muito maior. Não falo o número, mas o exército inimigo era muito maior. Mas Deus ainda está assim: ó, se eles forem tudo isso, eles vão achar que foi eles quem venceram, e não foi, é eu que vou entregar esse povo na mão deles. Então Deus fala assim: ó, tira um pouco mais. O texto dá ali algumas instruções, o povo vai beber água, a forma como beber água revelaria aqueles que Deus queria usar. Preste atenção em algo que eu quero dizer a você. Deus tem olhado as suas ações todos os dias da sua vida. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. De 32.000 eles foram para quantos? 10. E agora de 10 eles foram para quantos? 300 homens.
De 32 mil foram para 10 mil, de 10 mil foram para 300 homens, ficaram apenas em 300. Pastor, por que é que Deus está fazendo isso? Porque desde o início dessa mensagem, Deus está dizendo: não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que eu quero fazer na tua vida. Eu tenho um chamado para a tua vida, eu tenho um plano para você. Então entenda isso, não é você, é porque eu sou contigo. Vai na tua força. Pastor, eu estou cansado, pastor, eu estou pensando em parar, eu estou pensando em desistir, eu estou sem força. Eu quero dizer a você nessa noite: vai na tua força, do teu jeito, não pare. Deus há de te honrar, Deus entregará coisa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Há um tempo de conquista, há um tempo de realizações para pessoas aqui nessa noite, pessoas que estão ouvindo essa palavra. Por favor, guarde isso no seu coração. Mas antes de isso acontecer, eu quero dizer a você: se Deus tirar coisas da sua vida, se Deus tirar pessoas da sua vida, se Deus tirar bens de você, pastor, Deus me levou algumas pessoas, Deus me levou algumas coisas, Deus me levou alguns bens. Eu quero dizer a você: deixe ir, porque não são as coisas, não são as pessoas, é o Senhor que há de entregar aquilo que Ele tem a realizar na sua vida. Fique de pé, você que pode, em nome de Jesus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Eu quero orar por você aí onde você está. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus: acalma o teu coração, acalma o teu coração. É interessante esse texto, ver a forma como Gideão estava e ver a forma como Deus o trata. Queridos, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece as suas forças. Cada um de nós aqui temos uma característica, uma força, uma resistência. Deus te conhece, Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas limitações, Deus conhece até onde você consegue suportar, até onde você consegue ir. Mas eu quero dizer a você: não use de autocomiseração, não ache que você é um coitadinho de Deus. Eu não quero menosprezar a tua dor, a tua dificuldade. Eu quero dizer a você: não pare, não desista. Deus não te abandonou. É um tempo, mas vai passar em nome de Jesus. Acalma o teu coração, vai nessa tua força, homem valente, mulher valente, corajosa. Esse momento não define quem você é, é um momento.
Pastor, mas eu estou passando por isso, estou pensando em desistir, em parar, eu não tenho força. Não, isso não define quem você é um momento. Deus estava prestes a cumprir algo sobre a vida de Gideão que ele não imaginava. Em um dia comum, Deus muda a história desse homem. Eu quero dizer a você, permaneça firme, vai na tua força. Em um dia comum, a sua história será transformada, em nome de Jesus. E não tem a ver com você, não tem a ver com você, é para a glória do nome do Senhor. Pastor, Deus está me tirando coisas, Deus está me tirando pessoas, Deus está me tirando bens. É para que o nome dele seja glorificado. É para que você entenda, foi Deus quem colocou nas minhas mãos. Foi Deus quem colocou nas minhas mãos. É graça, é favor e merecido. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua direção, Senhor. Obrigado pelo teu alimento. Senhor, antes dessa palavra ser para a tua igreja, essa palavra é para mim, Senhor. Fiel é a tua palavra. Como é bom podermos, Pai, ouvir a tua palavra. A palavra diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora que o Senhor dê direção aos teus filhos, que o Senhor renove as forças dos teus filhos, que o Senhor dê condições, Pai, que este homem, que essa mulher não pare, não desista, Senhor. Vá na tua força, e que num dia comum, num dia normal, o Senhor dê livramento, escape, que o Senhor mude a história desse homem e dessa mulher. Prepara a resposta, prepara pessoas, prepara portas abertas da parte do Senhor. Senhor, entrega este inimigo, entrega essa causa que se levanta nas mãos desse homem, em nome de Jesus. Eu oro por isso, Senhor. Essa situação que hoje aflige, o Senhor há de entregar em tuas mãos, pronta, resolvida, livramento, bênção, resposta do Senhor. Senhor, eu entrego em tuas mãos agora esta família, este casamento, este filho, Senhor, essa dor, essa aflição, Pai, esse pai que chora, essa mãe que chora pelo filho, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dessa casa agora. Essa família que tem enfrentado situações na vida física, Senhor, visita o corpo desse homem, dessa mulher agora, Deus. Entra com cura, Senhor, entra com restauração, Senhor. Senhor, eu oro por aquele que tem enfrentado situações adversas na área das finanças, ó Deus, portas fechadas, ó Deus, dias difíceis financeiramente, Senhor. Nós vemos aqui com José, teve um tempo, 2 anos. Houve também um tempo sobre a terra, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Houve um tempo agora sobre aqui o povo Gideão, Deus dizendo: eu entreguei por 7 anos no Egito. Senhor, se há um tempo de nós passarmos por algumas coisas, eu quero pedir ao Senhor: fortalece os teus filhos a permanecerem na tua presença durante esse tempo, porque esse tempo vai passar. A tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ó Deus. Nós cremos na tua palavra. Que o Senhor coloque, Pai, essa palavra em nosso coração, que nós possamos guardá-la em nosso coração, para não pecar contra ti, para não a desobedecermos, para não andarmos longe, distante daquilo que o Senhor tem para nós. Leva os teus filhos em paz e segurança. Estamos encerrando hoje mais um mês, o mês de maio. Amanhã iniciamos um novo tempo, mês de junho, Pai. Que a tua boa mão esteja estendida sobre os teus filhos em todo o tempo. Direciona os teus filhos. Abençoa, Senhor, o teu povo, Deus. Se alguma célula cancerígena está querendo te alojar, extirpa todo o mal em nome de Jesus. Aqueles que trabalham em serviços perigosos, livra, Pai. Aqueles que são autônomos, abençoa, prospera a obra nas mãos dos teus filhos, Pai. Aqueles que estão desempregados, abre uma porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que precisam mudar na área financeira, no trabalho, Pai, então em nome de Jesus, o Senhor tem poder para fazer tudo isso, Deus. O Senhor tem poder. Aqueles que trabalham viajando, pegam rodovias, estradas, avião, livra de todo o mal. Abençoa, guarda os teus filhos. E que o grande amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho,
Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: queridos, cumprimenta a pessoa que vai pagar a tua janta, deseja a ela uma noite abençoada. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Profetiza aí, queridos.